A nossa saudação cordial e sincera a todos vocês que estão conosco para mais um momento de pregação da Palavra de Deus. E nesse domingo nós temos um dia todo especial, a comemoração do Dia dos Pais. O Dia dos Pais nos leva a refletirmos sobre a família. E quando falamos em família, é bom pensar o seguinte: o que se consome nos nossos lares? Se já é importante dar para os nossos filhos, por exemplo, comida boa, quanto mais importante é dar comida boa espiritualmente. E não há melhor comida espiritual do que aquela que está registrada na Escritura Sagrada, que é Jesus Cristo. Jesus se apresenta em João capítulo 6 como o pão da vida, o pão que desceu do céu, o pão que alimenta as almas. Essa ideia, essa fé em Jesus Cristo como pão da vida, isto deve ser colocado e praticado dentro dos nossos lares, nas nossas famílias, nos nossos locais de trabalho, de vivência, em toda a sociedade com a qual nós convivemos. Nós vivemos com a fé em Jesus, Jesus no nosso coração, tendo sempre Ele como o pão que dá a vida, que nos ressuscitará para a vida eterna. Fiquem conosco.
Muito estimadas irmãs e irmãos que nos assistem, pela palavra de Deus fica muito claro que todos nós somos pecadores por natureza e que transgredimos os santos mandamentos de Deus em pensamentos, palavras e ações todos os dias. Nós pecamos contra a santa vontade de Deus, contra o próprio Deus todos os dias. Nós vamos agora confessar-lhe os nossos pecados e suplicar-lhe que, em nome de Jesus Cristo, Ele nos conceda o perdão. Ó Todo-Poderoso Deus e Pai bondoso, eu, pobre e infeliz pecador, te confesso todos os meus pecados e as minhas maldades com que provoquei a tua ira, merecendo com justiça ser castigado já nesta vida e na eternidade. Lamento muito estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Peço que, em tua grande misericórdia e por causa do santo e inocente sofrimento e morte de Jesus Cristo, teu amado Filho, tenhas compaixão de mim, pobre pecador. Amém. Sendo esta a sincera confissão de vocês, em nome de Jesus Cristo, eu lhes declaro que todos os seus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salmo 34, versículo 1 a 8. A bondade de Deus. Eu sempre darei graças a Deus, o Senhor. O seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Eu o louvarei por causa das coisas que ele tem feito. Os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão. Anunciem comigo a sua grandeza. Louvemos juntos o Senhor. Eu pedi a ajuda do Senhor, e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Os que são perseguidos olham para ele e se alegram. Eles nunca ficarão desapontados. Eu, um pobre sofredor, gritei. O Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. E aqui termina o Salmo de hoje. Primeiro Reis, capítulo 19, versículos 1 a 8. O rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do deus Baal. Aí ela mandou uma mensagem a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem se até amanhã a esta hora eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a sua vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando por um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra d'água. Ele comeu, bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Até aqui a leitura. A leitura bíblica de hoje se encontra em Efésios, capítulo 4, versículos 17 até o capítulo 5, versículo 2. A antiga vida e a nova vida. Portanto, em nome do Senhor eu digo e insisto no seguinte:
Não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor, e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa a maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza, vocês ouvirão falar dele e, como seus seguidores, aprenderão a verdade, que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Como viver a nova vida? Por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar aos pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda a amargura, todo o ódio e toda a raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para os outros. E perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Pureza da vida. Vocês são filhos queridos de Deus, e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e com um sacrifício que agrada a Deus. Aqui termina a leitura bíblica de hoje. Jesus me entreguei.
Evangelho encontra-se em João, capítulo 6, versículo 35 até 51. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna, e no último dia eu os ressuscitarei. Eles começaram a criticar Jesus porque ele tinha dito: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Este não é Jesus, filho de José? Por acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele diz que desceu do céu? Jesus respondeu: Parem de resmungar contra mim. Só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai, que me enviou, e eu os ressuscitarei no último dia. Nos profetas está escrito: todos serão ensinados por Deus, e todos os que ouvem o Pai e aprendem com Ele, vêm a mim. Isso não quer dizer que alguém já tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Ele já viu o Pai. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram o maná no deserto, mas morreram. Aqui está o pão que desceu do céu, e quem comer deste pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Eu creio num Deus Criador, criou o mundo e tudo que nele há. Eu creio em Jesus, o seu Filho, que a humanidade veio salvar. Eu creio no Espírito Santo, que é Deus com o Pai Jesus, e convida o homem a crer, sua vida, dons e bens a Ele oferecer. Eu creio na Trindade divina, que sua obra fez e faz, e sempre vai fazer. Eu creio na Bíblia, a palavra de Deus, que opera a fé em Cristo Jesus, e admoeste e consola, e ao caminho do céu nos conduz. Eu creio no santo batismo, que é água unida à palavra de Deus, que confere o perdão dos pecados, dá fé e por isso nos torna filhos seus. O batismo é uma obra divina, tudo e criança são escritos lá no céu. Eu creio na Santa Ceia que Jesus instituiu, pão e vinho, corpo e sangue Ele distribuiu. Disse aos crentes: comam, bebam, é para o perdão. Não é simbolismo, é realidade. A ceia santa é comunhão.
Creio também na salvação somente pela fé. Só Jesus me livra do pecado, inferno até. Obra não opera fé, mas fé produz ação. Creio em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Creio na ressurreição no dia derradeiro, quando Jesus volta pra julgar o mundo inteiro. Todos saberão seu destino eterno então. Não tenha medo, tenha Jesus, pois só Ele é salvação. Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Creio em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Creio em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Creio em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Estimados irmãos e irmãs, convido todos agora para nós refletirmos na Palavra de Deus. Neste final de semana nós estamos comemorando o Dia dos Pais, é também o 11º domingo após o Pentecostes no calendário litúrgico. O tema que nós propomos a partir do Evangelho de hoje, de João 6, 35 a 51, é Jesus, o pão da vida. Que Ele nos abençoe com o entendimento do seu Santo Espírito. Amém. Domingo é o Dia dos Pais. Esse dia nos leva a refletirmos sobre o privilégio e a responsabilidade que é ser pai e mãe. Nos leva a refletirmos sobre o tipo de criação, educação e alimento que nós damos para os nossos filhos. Que tipo de alimento damos para o corpo e para a alma? O Evangelho de hoje, ele cai que nem uma luva para essa data tão especial. Jesus, o pão da vida. O que é o pão que nós precisamos? Precisamos de pão físico, o pão nosso de cada dia, que nós pedimos segundo a quarta petição do Pai Nosso, e pedimos o pão da vida, que é o alimento espiritual, o alimento da nossa alma. Naturalmente, esse segundo é mais importante, mas precisamos do primeiro também. E não é por nada que Jesus rebateu a primeira tentação de Satanás no deserto, quando após 40 dias de jejum, com fome, com sede, Satanás se apresenta para Jesus e lhe diz: se você é o Filho de Deus, olhe para essas pedras, transforma essas pedras em pães. Não é por nada que Jesus rebate com a palavra de Deus, citando Deuteronômio 8:3. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Claro que o pão físico é importante, mas não é o mais importante. O mais importante é o pão da vida, o pão espiritual. Jesus nunca disse que daria aos judeus e às pessoas todo o pão físico conforme a vontade das pessoas. Tipo maná, assim como Israel recebeu o maná no deserto. Jesus não prometeu esse pão de graça e em abundância para todo mundo. Ele daria o necessário conforme a sua vontade. Mas o que Ele garante é que Ele é o pão da vida, que Ele dá a vida eterna. Quem viria a Ele, o que vem a mim, diz Ele, eu nunca vou lançar fora. Ele jamais sentirá fome e sede espiritual. E vir a Jesus é crer nele como Salvador, é crer na sua pessoa, na sua obra redentora,
no fato dele ter derramado o seu sangue na cruz por causa dos nossos pecados que ofendem a Deus e que faziam separação entre nós e Deus. Crer na morte de Jesus, crer na sua ressurreição, a qual garante também a nossa própria ressurreição. Crer na vida eterna que nos está preparada. Essa fé, ela não é o resultado de uma escolha nossa. Nós não escolhemos crer. Foi Deus que nos escolheu misericordiosamente. Aliás, Ele nos escolheu para sermos seus desde a eternidade. Ele nos elegeu, por assim dizer, nos escolheu para si. Isso é dom, dádiva, presente, ato único e exclusivo da misericórdia de Deus, o seu amor por nós. Ele escolheu nos dar o perdão dos pecados em Cristo, Ele escolheu nos ressuscitar, Ele escolheu nos dar a vida eterna. E basta que nós creiamos nessas promessas. Para que todos entendam o ensino de Jesus, várias vezes em João capítulo 6, no seu debate com os judeus, várias vezes Jesus responde, várias vezes ele enfatiza: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ele deu a sua carne, a sua vida à morte na cruz. Ele fica repetindo isso, martelando nas nossas cabeças para que nós, de fato, creiamos. Diante de tudo isso, diz o texto bíblico que os judeus começaram a resmungar entre si sobre as suas palavras. Jesus estava tão próximo deles, Jesus conviveu com eles, eles viram ele crescer. E eles se escandalizam quando Jesus afirma que ele é o pão espiritual, o pão que desceu do céu, o pão que dá vida ao mundo, o pão que dá vida eterna. Eles se escandalizam com isso, porque eles dizem: quem é esse homem que diz que desceu do céu? Nós conhecemos ele desde criança, nós sabemos quem é a sua mãe, nós sabemos quem é o seu pai, sabemos quem são seus irmãos, sabemos quem são suas irmãs, e como ele afirma que ele desceu do céu? Pura incredulidade deles. Irmãos, para a razão humana é uma ofensa de crer em Jesus como o verdadeiro homem e verdadeiro Deus, aquele que desceu do céu. Martinho Lutero afirmou o seguinte: é uma ofensa para a razão humana que as duas naturezas, divina e humana, possam estar em uma única pessoa, Jesus. Deus nos admoesta aqui contra a plausibilidade da razão humana. Deus diz: não é pela razão que nós devemos analisar as coisas, é crer. Pois nenhuma pessoa pode vir a Jesus por si mesma, por vontade, força ou razão humana. Nada disso. Nossa razão não pode produzir fé, nem dar ressurreição para a vida. Só o Pai pode trazer alguém para Jesus. Jesus diz: eu recebo aqueles que o Pai deu para mim. Nenhum esforço humano pode fazer alguém se tornar um crente, alguém que quer a salvação. A salvação é, antes de tudo, um ato, uma ação de Deus. Não há nenhuma sabedoria humana, nenhum entendimento, razão, juízo, julgamento, justiça, santidade própria, religião ou culto no mundo inteiro que possa produzir fé, dar a salvação eterna. Nenhum ato piedoso ou santidade pessoal pode efetuar a salvação. Por isso, Jesus diz que ninguém pode vir a Ele se não for trazido pelo Pai. Só pela fé operada pelo Espírito Santo, o Espírito que procede de Deus, é que nós podemos ter perdão dos pecados e vida eterna. Jesus sublinha tudo isso com a palavra dos profetas. Ele cita Isaías 54:13. E serão todos ensinados por Deus. O ensino de Deus é a palavra de Deus, é o Evangelho que toca os nossos corações. Deus, claro, com a sua palavra,
ele apela para a nossa razão, para o nosso entendimento, ele usa nossas faculdades mentais, mas ele não nos obriga a crer. E no momento que passamos a crer, é porque o Espírito Santo venceu a nossa própria resistência, a resistência da nossa razão humana. É o Espírito Santo que nos transforma em pessoas que não querem para pessoas que têm capacidade de crer. Aliás, ele dá a fé. Isso só acontece porque Deus ilumina nossa mente, nosso coração. É nesse sentido que Deus torna a pessoa querente, aquele que quer. E é nesse sentido que nós queremos. Nenhum homem chega a Deus diretamente. Nós vemos a Deus, vemos a Cristo na palavra. O único que viu o Pai diretamente foi o próprio Cristo Jesus, ele que veio do Pai. Jesus se apresenta a nós na palavra. Nós encontramos ele na palavra e também nos santos sacramentos. Só ali Jesus se apresenta no sentido de tornar possível o nosso contato com Deus. Jesus está na palavra, a sua palavra é a verdade. Esse Jesus, ele se apresenta como o pão das almas. Ele diz: o meu corpo é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Diante da resistência dos judeus, Jesus não muda nada do que ele afirmou. Ele repete uma vez mais os seus ensinos principais aos ouvintes. Ele bate sempre de novo nessa tecla: eu sou o pão da vida. Os judeus achavam que o Messias que deveria vir lhes daria maná físico, à semelhança do maná que seus pais comeram no deserto. Mas o pão que Jesus veio dar não é esse maná físico, é o pão da vida, o pão espiritual, é a vida eterna. Isso que ele garante na morte com a morte na cruz e a sua ressurreição. Irmãos, se nós cremos neste Cristo, temos ele como o alimento das nossas almas, nos alimentamos na palavra e sacramentos, isso transforma a nossa vida, isso transparece em atos concretos de amor ao próximo. E nesse sentido, Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 17, várias coisas que eu quero rapidamente citar aqui. Algumas citações bem práticas dessa nova vida. Não mintam mais, mas digam só a verdade entre vocês. Se estiverem com raiva, não a deixem reinar até o dia seguinte, não deem chance para o diabo. Quem roubava, não roube mais, antes trabalhe para ter como ajudar, inclusive, os pobres. Não digam palavras que firam os outros, mas só palavras que os edifiquem em Cristo. Não entristeçam o Espírito Santo que mora em vocês. Ele é a marca de proprietário de Deus em vocês e a garantia que Deus os libertará. Abandonem toda amargura, todo ódio, toda raiva. Nada de gritarias, insultos, maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus em Cristo perdoou vocês. Queridas irmãs, queridos irmãos, Deus nos livra de todos os perigos do corpo, enviando seu anjo para nos guardar. Quando Elias estava no deserto, deprimido, fugindo de Jezabel, um anjo de Deus o amparou, lhe deu comida para fortalecê-lo, e ele caminhou por 40 dias e 40 noites até o Sinai, Monte Sinai, onde Deus lhe apareceu de novo, o fortaleceu e lhe deu uma nova missão. Isso está em 1 Reis 19. Assim o anjo do Senhor vai nos assistindo também. E Deus nos livra de todos os perigos da nossa alma, Deus alimenta a nossa alma com Jesus Cristo, o pão da vida. A nossa resposta a esse amor de Deus é de testemunho e louvor, como diz o Salmo 34, versículo 3, anunciem comigo a sua grandeza, louvemos juntos o Senhor.
O primeiro lugar onde isso deve acontecer é nas nossas casas. O Dia dos Pais, ele nos lembra que ser pai é tanto bênção quanto missão, tanto privilégio quanto responsabilidade. Diz um slogan: não basta ser pai, tem que participar. Nós acrescentamos: não basta dar o alimento para o corpo, tem que dar o alimento para a alma. E esse alimento é Jesus, o pão da vida. O lar é a primeira escola da vida. E o lar também é a primeira igreja. Muitos anos atrás, a nossa igreja tinha um lema: ao lado de cada igreja, uma escola. Como só existem poucas escolas atualmente por uma série de fatores, poucas escolas junto com as igrejas, é bom lembrar que a primeira escola é a casa, a primeira igreja é a casa. Mas nas próprias igrejas nós temos a escola dominical para crianças, as instruções para os adolescentes, para jovens, para adultos. E agora que gradativamente essas atividades estão voltando nas igrejas, não só de forma virtual, agora também de forma presencial, à medida que elas forem aparecendo, vamos aproveitar bem todas as oportunidades para que nossas famílias sejam edificadas em Jesus, o pão da vida. Que Ele abençoe a todos, dê um feliz e abençoado domingo, o Dia dos Pais, e faça com que todos nós fiquemos nele, em Cristo, para a vida eterna. Amém. Papai, eu canto esta canção para dizer com emoção: eu amo você. Eu amo você. Agradeço a Deus, agradeço a Deus, agradeço a Deus que você é meu papai. Papai, com muita gratidão, quero dizer de coração: eu amo você. Eu amo você. Agradeço a Deus, agradeço a Deus, agradeço a Deus que você é meu papai. Agradeço a Deus, agradeço a Deus, agradeço a Deus que você é meu papai. Eu amo você. Papai, eu canto esta canção para dizer com emoção: eu amo você. Eu amo você. Agradeço a Deus, agradeço a Deus, agradeço a Deus que você é meu papai. Papai, com muita gratidão, quero dizer de coração: eu amo você. Estimadas irmãs e irmãos, convido a todos para falarmos com Deus
em oração. Senhor nosso Deus, amado Pai Celestial, a Ti, ó Santo Pai, junto com o Filho e o Espírito Santo, louvamos e engrandecemos por seres o nosso Deus, nosso Criador, sustentador, amparador, salvador, santificador e Senhor absoluto de nossas vidas. Concede-nos a graça de Te servirmos de sã consciência em santidade de vida, em toda a nossa breve existência aqui neste mundo. Nós Te louvamos de forma especial pelos nossos pais, cujo dia comemoramos neste domingo. Senhor, obrigado pelo dom da paternidade. Perdoa aos pais as suas fraquezas e assiste-os com Tua sabedoria e força, para que hajam como Teus representantes aqui na terra. Abençoa todos os pais e a todas as famílias. Concede a graça de todos sermos sustentados no corpo e na alma. Concede-nos que Jesus, o pão da vida, seja o alimento de todos nós, pois só Ele pode nos conduzir à vida eterna. Abençoa a Tua Igreja em todos os lugares, com pastores fiéis, e que Teu rebanho esteja sempre com os ouvidos abertos à voz do bom pastor Jesus. Que Cristo seja pregado e crido no mundo inteiro. Abençoa, ó Deus, todos os que sofrem pelos mais diversos motivos. Dá o pão de cada dia, saúde e bem-estar a todos. Sobretudo, socorre os enfermos e enlutados com Tua misericórdia. Abençoa nosso país com autoridades justas e capazes, bem como com cidadãos decentes e honestos, para que haja entre nós bem-estar, justiça e paz social. Fica conosco e com nossas famílias, hoje e sempre. Em nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Queridas irmãs e irmãos, foi um prazer ter estado mais uma vez com vocês, nos seus lares, nas suas casas. Desejo de todo o coração um realmente abençoado, um feliz Dia dos Pais. Que a graça de Deus assista a todos os pais, para que sejam realmente representantes de Deus junto a seus familiares. Que Jesus Cristo seja o pão da vida em todas as nossas famílias, de todos nós. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.